Aí sim, começa agora mais um podcast do Instituto Sim. Hoje um programa muito especial e não precisa tirar as crianças da sala, porque vai ser um programa totalmente excelente, porque a gente vai falar sobre cultura, mas cultura com propósito, cultura com impacto social e também um pouquinho de humor, por que não? Porque eu tenho o prazer de receber aqui hoje ele, que é comunicador, apresentador, empreendedor cultural, entre outras cositas mais que a gente vai falar durante o programa, Paulo Bonfá. Paulo, prazer estar aqui com você. Salve, salve! Tragam as crianças para a sala, coloquem todo mundo para ouvir e assistir. É um prazer para mim estar aqui, Alexandre. Eu estou muito feliz de poder participar dessa iniciativa nova. Aí sim, agora vai. E eu acho que é muito bacana quando a empresa e a sua cidadania corporativa, o seu trabalho institucional também é levado para os demais colaboradores e para quem está da porta para fora. Exato, exatamente. E trazer você aqui, eu não sei quando que as pessoas estão ouvindo, estão assistindo, mas você é o primeiro parceiro que nós trazemos que é relativo ao PROMAC, que é a Lei de Incentivo Municipal aqui da cidade de São Paulo. A gente tem uma parceria já de alguns anos, né? Eu nem estava aqui, não sei se eu já era nascido, talvez sim, mas de quando você começou a parceria com a Sim, com o Instituto Sim, com risadaria, com outros projetos, e agora o Sorriso nos Céus, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu vou puxar a sua capivara aqui, porque nosso público é rotativo, né? Meu passado me condena, hein, senhoras e senhores? Rapaz, eu vou te falar já de cara que eu tenho uma mágoa. Qual seria? Uma mágoa. Eu fui fazer uma entrevista no prédio da MTV para participar do Rock Go e não me aprovaram para participar do programa. Você seria o nosso convidado torcedor na época que o programa no estúdio tinha plateia e participação do público, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Qual é o seu time? Palmeiras. Bom, então você seria muito bem recebido. Detalhe, não fui eu que fiz a entrevista, hein? No processo seletivo, o Alexandre não foi gongado por minha culpa. Não mesmo. Bom, mas vamos lá, vamos voltar aqui à nossa pauta. Ele é comunicador desde 91? 91 na USP-FM. 1991 foi quando eu estreei meu primeiro programa de rádio, ainda, né, de uma forma amadora, né, aluno da USP na economia, né, eu cursava administração de manhã na FGV em São Paulo e fazia economia à noite na USP, e meus amigos Marco Bianchi, que era aluno da ECA, Comunicações e Artes, e Felipe Xavier, que estudava arquitetura na FAU, se reuniam inclusive com outras pessoas convidadas, amigos, a gente fazia gravações de um programa de rádio que basicamente tentava trazer uma paródia das coisas da TV. Então, era um programa de rádio baseado na programação que a gente via e cresceu assistindo. Eu era novo nessa época, eu tinha 18, 19 anos. Mas antes disso, no Grêmio da escola, no colégio, a gente tinha uma rádio e ali experimentava de tudo. Então, deu para errar bastante porque ninguém estava ouvindo os erros. Como diz o ditado, as pessoas veem as pingas que eu tomo, mas não veem os tombos que eu levo, né? Isso foi muito importante na minha formação profissional como comunicador. Você falou aí meio ao passant que você estava estudando administração, né? Você também fez economia, marketing, MBA em comunicação, tudo isso? A minha trajetória acadêmica ela é toda voltada para a área de negócios, né? O trabalho com a comunicação e depois, né, o mergulho de cabeça na cultura, na arte, na economia criativa, acabou sendo uma contingência, né? Eu não me preparei primeiro para ser um artista, para ser um apresentador. Isso acabou acontecendo porque o hobby virou trabalho. Sim. E aí, nesse momento, toda essa minha formação, por isso eu recomendo sempre e apoio, né, projetos educativos, né, estudar, conhecimento nunca é demais, ela me ajuda em tudo que eu faço, né? Nada foi descartável, nada foi perdido, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, era médico, agora tem um restaurante, nossa, se formou em psicologia, mas trabalha numa oficina. As pessoas, elas são plurais, né? Elas têm muitos lados, e eu entendo que a educação formal, assim como a educação continuada, elas são a chave para você continuar se desenvolvendo, né? Claro. É uma redundância, mas você não para no tempo porque o mundo te deixa para trás. Com certeza. Esse pluralismo, consegui falar na segunda vez, achei que ia demorar mais. Na sua carreira estudantil, vamos dizer assim, te trouxe
para o seu mundo profissional também várias facetas, né? Você teve o Rock Go na MTV, aquele que você me barrou nos idos anos atrás. Um grande... Para explicar, né? Para quem ainda não era nascido ou já tinha passado dessa fase, Rock Go ele era um campeonato de músicos disputado por artistas musicais na antiga MTV Brasil, e ele teve também esse programa, uma versão dominical ao vivo, em estúdio, parodiando as mesas redondas de futebol, que até hoje existem em diferentes formatos, em diferentes canais e plataformas. E foram muitos anos, né, no ar, 14 anos direto, né? Então pegou várias gerações de público, mas talvez você que não saiba, procurando na internet, você vai ver resquícios desse passado. Era muito legal, era muito bacana. Você trabalhou na MTV, na NetGeo, na Globo, né, na Rádio Globo. Zona Mista foi você que começou? Sim, é engraçado, né, você lembrar desse nome. Quando eu saí da MTV em 2010 para ir para a TV Globo, o primeiro projeto era fazer no Sport TV, canal de esportes, uma programação vespertina para o público jovem em estúdio em São Paulo. Então, era baseado na minha trajetória, mas também numa preocupação da empresa de nós temos um sotaque muito carioca, a gente precisa ter gente em São Paulo e precisamos fazer uma programação à tarde em estúdio, porque esse é um horário que não tem eventos. Uhum. E o canal de esportes vive de eventos. Olha, tem futebol, tem vôlei, tem natação, tem judô, tem atletismo. E à tarde normalmente não tinha nada, e esse horário o canal perdia audiência para os canais de desenhos, para os canais de filmes. Então eu fui para lá para fazer isso. Em 3 anos não fizemos nenhum programa. Fiz um monte de outras coisas. Porque uma hora o estúdio não estava disponível, outra hora vamos fazer no Rio de Janeiro. Então eu acabei indo para Jogos Olímpicos, Copa América de futebol, fiz série de desenho animado, fiz o especial dos 20 anos do canal, fiz várias coisas lá. Fui a voz padrão do programa Cacete e Planeta, né, durante esse período também, e saí do Sport TV para ir para a Fox Sports quando eles montaram um escritório em São Paulo e me convidaram para ir fazer a Copa do Mundo de 2014. Eu narrei a Copa, né? Por incrível que pareça, depois de ter narrado, né, jogos amadores entre artistas musicais, eu narrei uma Copa do Mundo e fazia uma versão de um programa originalmente mexicano chamado Fox para Todos. E, em paralelo, comecei o programa Ciência do Absurdo, um programa no canal NetGeo, antigo National Geographic, que era um programa para durar 1 ano. E é um programa, para explicar rapidamente, de videocassetadas explicadas cientificamente, né? Deu errado, é engraçado, porque não é com você. Muito legal. E por que deu errado? E aí, puxa, eu gravei a primeira temporada 14 programas. Falei, bom, esgotaram as imagens, esgotaram os assuntos, esgotou tudo, porque 14 programas. E aí acabamos fazendo 180 programas. Uau! Então, o programa, hoje ele está no Disney Plus, né? Ele foi para o streaming da Disney, quando a Disney comprou o grupo Fox e a NetGeo. Uma curiosidade bem paralela. Ainda pinga uns trocos no streaming? Você diz como royalties, etc. Isso. Não mais, porque o meu contrato ele foi até o ano passado. Né? Então, agora, até 2024. Mas era muito bacana. Meu filho pequeno, eu fazia ele assistir. É um programa que, se eu não estivesse apresentando, eu estaria assistindo. Sim. E essa, ao longo da minha carreira de comunicação, foi boa parte da base para a minha tomada de decisão. Sabe, se valia a pena arriscar uma coisa, ou se a ideia era boa ou não era. Mas se não fosse eu fazendo, eu assistiria. Ou se não fosse eu fazendo, eu ouviria, no caso do rádio. Uhum. E toda vez que eu falava assim, lógico que eu pararia para ver, me dava a confiança de, não, vamos fazer que vai ser legal. Nem sempre dá certo, mas às vezes você não tem um outro parâmetro, né? Tem a opinião dos outros, tem pesquisa, audiência, mas se tudo dependesse só do que existe de pesquisa, ninguém inovaria. Sim. Porque se eu pergunto para o público o que vocês querem, o público só vai falar sobre aquilo que ele já conhece. Ele nunca vai dar uma surpresa, olha, eu quero uma coisa que eu nunca vi. Então, tá, mas o que é? Alguém tem que criar essa novidade. Ouvindo você falar, lendo um pouquinho aqui, a sua trajetória desde 91, na Rádio USP eu confesso que eu não ouvi você, mas permeou a minha vida, assim, eu lembro, assisti o Rock Go, me divertia. Você pegou os sobrinhos do Ataíde no rádio? Os sobrinhos do Ataíde, isso, antes, né? Antes anterior. Ataíde, o Rock Go, o Ciência do Absurdo eu também assistia, então você faz parte aí da minha vida. E a primeira vez que a gente se falou foi num
numa chamada de vídeo, né? A gente estava conversando de negócios, a gente também fala de negócios de vez em quando, sobre o projeto que a gente vai falar daqui a pouco. E eu estava na administração do Shopping D. E a gente estava conversando, tá? E passou um cara assim, atrás de mim, que trabalhava lá, né? Ele olhou assim, voltou, não sei, acho que você não deve ter nem reparado. Aí ele, é o Paulo Bonfá? Eu falei, cara, eu gosto muito dele. Que legal. Foi bacana. Alexandre, essas histórias, né? Principalmente depois de muitos anos de estrada, né? Eu estou agora no meu 35º ano de carreira. Elas são um reconhecimento que vale muito dos perrengues, do sacrifício, do esforço, porque você fala, puxa, alguém que não gosta, eventualmente se manifesta ou passa batido. Mas alguém que tem uma lembrança positiva, uma memória afetiva legal, uma nostalgia, porque pode ter sido algo que eu fiz 5 anos atrás, algo que eu fiz 20 anos atrás. Eu nunca sei sobre o que a pessoa vai falar. Que parte? Ela fala assim, putz, eu gosto muito, mas gosto do quê? Do rádio, não. Senso Absurdo, não. O Rock Go, eu frequentei o Festival Risadaria, o outro projeto. Então, essa variedade, ela também me envaidece no sentido de, puxa, o trabalho valeu a pena. Sim, com certeza. Os Sobrinhos da Taíde foi um marco no rádio. Não sei se tinha algo parecido. Não, é um fenômeno dos anos 90, né, da USP-FM para, na época, a Rádio Rock de São Paulo, 89 FM, em que o humor de rádio ele era muito baseado em imitações. A tradição do rádio ela vinha muito da imitação, porque sem suporte de imagem, né, as rádios não tinham câmeras como passaram a ter e hoje em dia transmitem ao vivo também no YouTube, ao mesmo tempo que estão dando notícia. As pessoas tinham uma curiosidade, né? Quem é dono dessa voz? Quem é a dona dessa voz? E aí a escola dos imitadores dominava porque permitia levar a imaginação ao universo. Personagens conhecidos, o Silvio Santos, o Pelé, figuras da mídia que tinham notoriedade, que tinham características de fala, tom de voz que os imitadores conseguiam aproveitar muito bem. No meu caso, dos meus colegas, nós éramos péssimos imitadores. Então a gente teve que criar uma coisa diferente, criar personagens, criar roteiros, porque a gente não conseguia, a gente até poderia querer fazer, mas não ia dar certo. Os outros eram muito bons, eram muito melhores, não era a nossa praia. Então o tipo de humor de rádio, que depois me permitiu ir para a TV, ir para o teatro, né, alçar outros voos, ele veio basicamente de reconhecer uma inaptidão e de apostar numa coisa que, olha, isso aqui nossos amigos acham legal. Será que mais alguém vai achar legal? Porque a família achava tudo máximo, os amigos elogiam, mas e o resto da galera que não sabe de onde vem, quem são e essa voz, essa história? Então o rádio ele trazia o benefício da imaginação. Boa. E tudo isso que a gente está falando aqui, todo esse histórico do Paulo, trouxe alguns prêmios. Vou falar alguns aqui para mostrar o quão eclético, né, vem sendo essa carreira dele. Troféu APCA, que é a Associação Paulista de Crítico de Arte. Melhor programa de humor, categoria televisão. Mais APCA. Tem mais APCA aqui? São quantos APCA? Só para não falar várias. Não, rádio, televisão. Você sabia que como indicação, exposição de arte, até a transmissão da Copa do Mundo de 2014, que era, imagine, jogos de futebol, foi indicada na categoria televisão como, eu não sei o nome, se era novidade do ano ou surpresa do ano, tal, porque era muito diferente, né, do padrão. Mas os prêmios eles são importantes porque são prêmios, os prêmios sérios, né, com profissionais sérios e eles te trazem um reconhecimento de gente que milita na mesma área que você, né, que atua no mesmo ramo, portanto é uma avaliação profissional sobre profissionais. Tem outros reconhecimentos mais divertidos, por exemplo, eu sou comendador. 2 vezes. Então eu deveria ter trazido a minha comenda para pendurar aqui, mas é engraçado, né? Sim. Eu já preenchi ficha de hotel, olha, comendador Paulo Bonfá, tal, porque tinha lá, senhor, doutor, excelentíssimo, qual é o seu título, né? E tinha lá comendador. Eu falei, pô, eu sou comendador. Eu tô aqui, comendador. Pergunta se alguém me chamou de comendador. Ninguém. E o que seria um comendador? Receber uma comenda. Uma comenda. Simplesmente comenda, isso. Uma comenda é um reconhecimento, né? Uma medalha, né? É uma materialização, né? De uma importância que, no fundo,
É uma importância, claro, mas... Tá falando até num tom de humor, mas é gratificante, né? É porque Comendador remete ao passado, né? Remete a uma época mais formal, de uma sociedade muito engessada e cheia de dogmas e tal, né? Então tinha essa questão, o Comendador chegou, né? Eu não sei como que a produção te recebeu aqui, né, quando você entrou no estúdio, mas foi com muita pompa e circunstância. Então, muita deferência. Mas, também, contudo, você é membro do Conselho Superior de Cultura da Fiesp e de alguns outros fóruns. Sim. Né? É presidente do Conselho do Salão de Humor de Piracicaba. E você dá oportunidade para vários outros humoristas, né? Através de vários projetos. Acho que a Risadaria talvez seja o de maior. Sim, acho que o principal cartão de visita, né, do humor nacional foi o Festival Risadaria, porque foi um movimento que permitiu lançar muitos novos talentos. Além de reunir, claro, pessoas consagradas e demonstrar a importância que o humor tem na cultura brasileira, porque se produz humor escrito, desenhado, falado, filmado, encenado, né? O Brasil é muito rico, é muito prolífico na produção de comédia. Também existe essa percepção de que fazer rir é fácil. Fácil é fazer chorar. Rir é difícil. Qualquer um consegue fazer um drama e deixar as pessoas tocadas, chorando, mas fazer rir, né, é uma questão de proporcionar saúde mental. Eu encaro, ainda mais nos tempos atuais, pós-pandemia, né, como uma questão de saúde mental. As pessoas precisam ter válvulas de escape, porque independente da idade, da classe social, do tipo de atividade, da onde a pessoa e está nos vendo, existem muitas pressões, existem muitas cobranças, a velocidade é muito acelerada, né? Quer dizer, um ritmo acelerado e poucas pausas. Então, a arte, quando a gente fala assim, a arte liberta, se você estiver comigo na exposição Andy Warhol dentro do museu, ou se você estiver no teatro assistindo uma peça do Sorriso nos Céus, ou se você estiver lendo um bom livro, escutando uma música que te absorve, e você está parado prestando atenção na letra, você está esquecendo doença, conta para pagar, trânsito, poluição, segurança, como é que vai ser a educação dos filhos, enfim, tudo que permeia a vida de um adulto, vamos falar assim, né, pressiona. E as válvulas de escape, elas são necessárias para que você tenha capacidade de viver. Com certeza, com certeza. O humor, ele sempre fez parte da sua vida? Você sempre... Sim, sempre foi fui, esse cara fui uma criança brincalhona, fui um aluno que atrapalhava os colegas porque fazia muita brincadeira, mas sempre num nível mais intelectual, sem a pompa e circunstância da palavra, porque eu não era o cara que fazia bagunça, guerra de papel, olha, puxou a cadeira, o cara caiu no chão, né, essas coisas pastelão. Mas eu ficava intrigado e eu gostava de subverter o sentido das coisas, né? Então, quando eu me lembro, colégio ainda, né, numa prova de física, eu consegui uma cópia da prova. E as pessoas falaram, puxa, mas você vai usar isso para colar, para poder repassar? Eu falei, não, eu vou fazer respostas de humor, eu vou colocar no quadro de avisos logo depois que terminar a prova. E era uma coisa de moleque isso, né? Então a minha lembrança da primeira questão, que era um enunciado super difícil, falando sobre falta de gravidade e no espaço, e a pergunta final, depois de 5 linhas de explicação, era: qual é a massa do astronauta? E a minha resposta era espaguete à bolonhesa. E eu achava isso ótimo. Me lembro uma vez que circularam um folheto querendo recrutar pessoas para o coral da escola. E ele era um folheto que era bem ping-pong, né? E a primeira pergunta era assim: você tem voz? E já vinha uma segunda coisa: quem é você para dizer que não tem voz? Todos podem cantar, todos podem... Não sei o quê. Não era um questionário, mas eu olhava aquilo e falava assim: você tem voz? E a minha tendência era falar assim: tenho 2, um vô e uma avó. Ponto, né? Próxima pergunta. Eu via as coisas, né, dessa forma irreverente ou mais subversiva no significado. E eu achava isso engraçado. Mas eu gostava muito de ler livros
que tivessem histórias engraçadas. Então, Luiz Fernando Veríssimo, lido e relido até gastar os livros. Eu gostava dos programas de humor da televisão, eu gostava dos gibis que tinham desenhos humorados, bem-humorados. Então, isso retroalimentava, né? Por gostar de consumir, eu passei a gostar de fazer. E aí as coisas acabaram tomando um caminho, né? Que me trouxe até aqui. Bacana. Você trabalhou bastante na grande mídia, né? TV, rádio, fez bastante coisa que você tinha muita visibilidade. De uns anos para cá, talvez a sua área de atuação ela tenha mudado um pouco para os bastidores, vamos dizer assim. Você, de uma certa forma, você sempre foi um produtor cultural, né? Você estava contando agora há pouco que inventar coisas diferentes, como ciência do absurdo, e por aí vai. Mas hoje você é responsável por grandes exposições culturais, que não são especificamente de humor, né? Mas a cultura num todo. Como que foi isso? Não vou dizer transição, porque você ainda brinca um pouco por aí. Não, é uma evolução. Uma evolução. Você me permite eu te cortar, porque já me perguntaram isso, né? Falaram, nossa, mas como essa transição de carreira? Para mim é tudo uma evolução. Quando a gente fala sobre essas décadas de atividade profissional, eu vejo tudo como uma sequência. E nada acabou para que outra coisa começasse. As coisas elas sempre conviveram durante algum tempo. Em determinado momento, uma se tornou mais presente, mais importante, mais talvez mais emocionante para mim mesmo. Então, por exemplo, as exposições de arte que me deram mais visibilidade aí nesses 2 últimos anos, Salvador Dalí, Andy Warhol, né? Depois que eu entrei num museu, ele nunca mais saiu de mim. Pode ter sido num passeio com a escola, quando criança, pode ter sido visitando o Salão de Humor de Piracicaba, que eu frequentei durante a adolescência como público, né, como fã de humor. Pode ter sido de várias formas, inclusive anos depois, décadas depois. Uhum. Você guarda aquela experiência em você e de repente ela faz sentido, ou de repente tem uma conjunção de fatores que te abre uma porta e fala, nossa, olha, isso aqui está à disposição, quer tentar? Assim como eu também entendo que eu nunca abandonei nada do que eu fiz, porque do rádio eu continuo trazendo todas as referências, né? Eu sou um profissional nascido no rádio, na comunicação, levei para a televisão o que eu tinha no rádio e angariei, vamos dizer assim, mais conhecimento e experiência num outro meio. Em paralelo, o teatro, nossa, cansei de fazer apresentações, eventos corporativos, não só teatro para público, mas apresentar, entrevistar, eram coisas correlacionadas à comunicação. E em muitos eventos que eu frequentava, eu ficava olhando como era o evento. Como eram os bastidores do evento? Eu vim para trabalhar, ou eu vim para ser público. Mas o dia que eu fizer meu evento, isso aqui eu mudaria. Ou acho que isso aqui pode ser diferente. O melhor jeito de fazer, olha, eu já vi vários, é aquele lá. Eu acho que aquele lá é o melhor jeito de iluminar um palco. Esse conhecimento não escrito, né, você vai adquirindo na vivência, na experiência. E, óbvio, tendo a chance de conviver com pessoas melhores do que você. Isso, para mim, foi uma grande oportunidade. E, inclusive, quando você mencionou os fóruns culturais, né, o Conselho Superior de Cultura da Fiesp, lá eu sou uma esponja nesses lugares, porque eu estou convivendo com gente que cuida de orquestras, que organiza desfiles de carnaval, que produz documentários, que trabalha com exposição de fotografia. Enfim, são áreas muito diferentes da minha. Sim. Em que a minha total ignorância vai diminuindo porque eu estou disposto a ouvir e fazer perguntas. E, às vezes, essa é uma dica que eu dou. Nenhuma pergunta é burra. Nenhuma pergunta é burra. Às vezes as pessoas elas se calam porque elas falam, não, eu vou fazer o papel de ignorante. Pode ser numa reunião de trabalho, em volta da mesa. Pode ser na cozinha com a família, na receita. Putz, põe o sal antes ou depois? E todo mundo fala, porra, você não sabe? É lógico que é antes. Não está com dúvida, pergunta. Eu sou o perguntador. Não sou irritantemente insistente, mas eu não tenho vergonha de perguntar. Acho que essa postura ela ajuda em tudo na vida. Bacana. Pílulas de sabedoria com Paulo Bonfá. Não, tudo mentira contada para as câmeras. Falando em mentira, um público que a gente não pode mentir são as crianças, né? E você tem um projeto que eu acho que é entrar um pouquinho no projeto que a gente tem em comum,
Já foram duas ou três edições? Não sei se você... Nós fizemos a primeira edição juntos em 2020. 2020. Isso. Pandemia. Exato. E é um projeto, vou falar dele, se você me permite. Por favor. Porque é um xodó. Sorrisos nos Céus. Céu não vem só do céu que está sobre as nossas cabeças, mas em São Paulo, na cidade de São Paulo, nos centros educacionais unificados da prefeitura, que são centros de excelência na educação, porque trazem, além da sala de aula e o espaço formal do ensino, a conjunção da prática esportiva. Então eles têm ginásio, eles têm piscina, eles têm quadras, etc., e a parte artístico-cultural, né? Tem teatro, tem biblioteca, tem ateliê, tem sala de dança, que são espaços que motivam e estimulam os jovens das mais diversas idades a terem também essa vivência fora do ensino e considerar a sua escola como um outro local que não é só o local da obrigação. Eu vou de manhã porque meu pai e minha mãe falaram que eu preciso aprender. Muitas vezes é difícil, né, para as crianças entenderem, mas por que eu tenho que ir hoje? Mas por que eu preciso saber isso? Por que tem... E quando o espaço se torna um meio com múltiplas opções, ele passa a ser visto como algo mais atrativo também, além de complementar, óbvio, a formação, né? Então, atuar nos céus, atuar nas regiões com pior IDH da cidade de São Paulo, ou seja, onde o índice de desenvolvimento humano está mais baixo, são regiões mais distantes do centro, regiões mais carentes, regiões com maior índice de criminalidade, e não porque as pessoas que estão lá causam isso, é porque essa é a realidade de uma metrópole. E quando a gente consegue, com o apoio de uma empresa séria como é assim, fazer esse trabalho, e aí você falou desde quando, o importante desse desde quando é a continuidade, porque muitas causas sociais e muitos projetos com propósito, eles acabam ficando pelo caminho porque eles não conseguem gerar a sobrevida. E do outro lado, né, não estou nem falando sobre filantropia corporativa, sobre doação de recursos incentivados, sobre voluntariado pessoal, individual, mas existe a compreensão de que, olha, esse projeto ele já está em tanto tempo, ele não precisa de mais de ajuda. Agora ele anda com as próprias pernas. Não, agora ele consegue seguir. E em lugar nenhum do mundo é assim. O que pode acontecer é que depois de algum tempo, com maturidade e bem estabelecido, um projeto social, ele consiga crescer. Mas ele sempre vai precisar da ajuda de quem contribui. Porque às vezes as empresas falam, vamos ajudar mais gente, vamos diminuir, vamos dar um pouco para cada um. E aí você, na verdade, acaba atrapalhando todos, porque eles vão precisar de outros apoios, talvez eles não consigam, eles vinham de um tamanho, talvez eles tenham que diminuir, eles têm um corpo de pessoas trabalhando, essas pessoas talvez tenham que ser liberadas durante um período porque elas não têm como ser mantidas. Então, o principal é o propósito. E no Sorrisos nos Céus, a gente ganha muito mais do que a gente entrega. Porque toda a equipe envolvida, e é uma equipe que não tem só produtores, artistas, etc., né? A gente tem a limpeza, a segurança, a cozinha, a construção, a operação técnica, e aí você está usando teatros, uma sala multiuso, fazendo oficinas com jovens que não têm acesso a uma oficina de desenho, uma oficina de circo, uma oficina de música, e aquilo lá é outro repertório, é outra realidade, né? Aquilo complementa a visão de que, olha, eu tenho outras possibilidades. Nos últimos anos a gente calcou na empregabilidade, que é uma coisa muito importante também, porque se você pensar na cultura como um todo, né? Eu tenho muitos dados aí que circulam nesses encontros multifacetados entre diferentes vertentes da área cultural. Nós estamos num espaço da economia criativa que não é facilmente substituível por máquinas, que não é poluente, verdade, que traz externalidades positivas imensuráveis, por exemplo, a saúde mental, que tira pessoas da rua, que ressignifica a escola, o espaço do ensino, da aprendizagem, e que a empregabilidade vem da cadeia ampliada da cultura, porque quando a gente fala, olha, tem uma banda tocando no palco, para que ela estivesse lá, alguém construiu o palco, alguém está iluminando,
alguém está carregando as coisas, alguém está no camarim cuidando do figurino, alguém reservou um hotel, alguém está dirigindo uma van. Não é só o artista que tem o microfone na mão. E as pessoas podem trabalhar com arte, com cultura, mesmo sem serem os artistas. Então, o filho que está aprendendo um ofício de marceneiro, porque o pai é marceneiro e vai ter que trabalhar com o pai, talvez ele possa fazer uma cadeira, mas talvez ele possa fazer o cenário de uma peça de teatro. Essa cadeia é muito maior do que o que a gente vê. Sim, a capilaridade é enorme, né? E para cada real investido, falando aí na calha, né, do apoio à cultura, que é a minha praia, o retorno é de quase R$7. Porque você ativa uma cadeia ampliada, né? E no mundo inteiro é assim. Por que é que a Broadway tem tantas peças de teatro? Puxa, porque a prefeitura e o governo de Nova York, o governo estadual, incentivam a produção, porque eles sabem que vão receber turistas, e o turista vai se hospedar no hotel, ele vai ter que comer, ele vai passear para outros lugares da cidade, ele tem que rodar, ele vai pegar um ônibus, um trem, um metrô, ele vai fazer alguma coisa, ele vai deixar a economia girando em função de um motivo que era um programa cultural. Exato. Então, enfim, é um espaço amplo aí para a gente abordar. O Sorriso nos Céus, então, é patrocinado pela SIM, através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMAC, e onde 20% do IPTU dos shoppings da SIM na cidade de São Paulo são utilizados para esses projetos. Então, a gente faz uma curadoria, existe um comitê do PROMAC que envolve desde do CEO aos gerentes dos shoppings, nós do Instituto SIM, para ver o que mais tem sinergia com a atuação da SIM, com a atuação do Instituto SIM. Não é aportar por aportar, né? É isso que você estava falando do propósito. Então a gente percebe, sim, um propósito sério, né? Uma coisa que... E quando lida com crianças, né? Levar cultura, levar educação às crianças, porque cultura é uma forma também de educar, de educação. Existem várias possibilidades dentro do projeto Sorriso nos Céus. Então, no Sorriso dos Céus existem várias oficinas, né, como você estava falando, no teatro. A gente procura ocupar os espaços na sua plenitude. Então, se a gente pode ir na biblioteca fazer uma atividade, então na biblioteca vai ter, nem que seja uma leitura interpretada para 20 pessoas que estão lá. Se o teatro tem 450 lugares, então vai ter uma peça, e aí a gente faz adequação pela faixa etária, né? Porque os pequenininhos que não são alfabetizados, não adianta você ter um monte de coisa escrita, porque eles não vão conseguir ler. Aí você tem a sala de música. Então, o nosso trabalho, e aí nessa nova temporada, vai trabalhar a percussão. E aí você fala, puxa, não, a percussão, porque a percussão no espaço mais periférico, mais distante do centro, ela está desde o samba até o funk, né, a batida. Né? Então, tem o interesse deles, puxa, como é que é o pandeiro, é o atabaque, é o tamborim, é o bumbo, desenho. Mas qual é o desenho? Logicamente, o desenho ele é inspirado primeiro nos personagens. Puxa, a turma do Maurício de Souza, pois é, uma cabeça grande, por que o cabelo dele é assim, como é que você faz um desenho? E aí, nas entrelinhas, você está treinando coordenação motora fina, você está revelando para a criança um espaço de criatividade que ela pode inventar o desenho e o personagem dela, você está ratificando uma aula de artes que a escola tem formalmente, né? Puxa, isso aqui pode me preparar para eu também me divertir, já que eu vou aprender a recortar, colar, trançar e por aí vai, né? Então, a intenção é usar todos os espaços. Em alguns locais a gente faz coisas ao ar livre, se o tempo está permitindo. Tem isso também, né? Faz um cortejo, mas tudo é pensado, Alexandre, com bastante atenção aos detalhes, né? Então, vai estar sol, vai ser assim. Vai chover, vai ter do mesmo jeito. Mas vai ser, olha, isso aqui quer ser fora, vai para dentro, isso aqui vem para cá. Beleza, a programação ela não muda. As pessoas podem comparecer que elas vão ter usufruto daquele espaço de convivência. E quando a gente fala de, num ano, beneficiar 20 mil crianças, ou presencialmente receber 21 mil crianças, jovens, né, adolescentes, nós estamos falando de 150, 200 mil pessoas, porque tem a família.
E tem a comunidade, né? Esses eventos, e isso é muito importante falar sobre a política de vocês, do Instituto Sim, eles não são eventos voltados à promoção da marca ou relacionamento, que poderiam ser objetos até, né, do incentivo à cultura. Eles estão voltados a proporcionar para a comunidade, porque ninguém vai cruzar a cidade de São Paulo só porque tem uma atividade gratuita num outro local. É para falar com quem já está lá. É uma comunicação diferenciada, né? Eu brinco que às vezes as pessoas estranham e falam: puxa, mas vocês usam um carro de som? Sim. Mas nos anos 50, 60 usava carro de som em São Paulo. Pois é, mas em alguns lugares onde nós vamos atuar, o carro de som é um meio de informação, não é um Instagram. Por quê? Porque eu tô lá, porque eu vi, porque agora é nesse final de semana, então eu vou me organizar, vou falar com meu vizinho. Então a gente está acostumado a conviver em espaços que são os espaços comunitários. Sim. Às vezes é o posto de saúde, às vezes é o templo, às vezes é o hipermercado, às vezes é um outro projeto que acontece com uma outra finalidade e a gente vai lá falar com os líderes comunitários para difundir, né? E trazer as pessoas do entorno. Eu diria que 90% ou mais chega a pé, não vem nem de bicicleta. Ou seja, está numa distância de alguns quarteirões de ir lá e o raio é estreito, né? Usufruir. O time que faz o Sorriso nos Céus, enfim, e outros projetos culturais que você é grande? Sim, a gente tem projetos muito diferentes, né? Então, são 3 tipos de projetos na minha visão. Tá. Os projetos que envolvem plateia, aí artes cênicas e música. Uhum. Os projetos que têm formato audiovisual, a rádio, podcast, internet e TV. E os projetos de mostras, exposições. As exposições de artes elas podem ir de fotografia a quadros centenários, né? Podem ser caricaturas ou sapatos, enfim. E cada tipo de projeto tem um tipo de especialidade ou uma gama de especialidades necessárias para ser materializado. Porque é muito diferente você iluminar um palco para um show de música e você iluminar uma escultura que está lá no pedestal do museu, né? E existem competências que são comuns a todos eles, né? Sempre precisa ter alguém administrativo, financeiro, de atendimento, de campo, né? Então, varia. A gente tem um projeto como Sorriso nos Céus, a gente chega a mobilizar 100 pessoas. A exposição Andy Warhol, mais de 300 pessoas, algumas durante um ano inteiro, outras durante um mês ou 2 meses. Por quê? Porque o cara que vai lá e monta, e desmonta e faz e tal. Mas ok, ele é parte do processo, ele é importante, sem ele aquilo não aconteceria. Sim, com certeza. Você falou da exposição, a gente tem um público aqui, enquanto a gente está gravando esse podcast, a gente está gravando ele, ainda está rolando, está um sucesso lascado. Vai ao ar o episódio, ainda vai estar rolando. Sim. Então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a exposição, para quem ainda pode ir ver, e para quem perdeu, ou para quem viu, fala, você lembra disso? Esse público. Quem estiver vendo muito depois, já vai em 2026, numa nova exposição. Opa! Mas Andy Warhol Pop Art, exposição que foi inaugurada no dia 1º de maio e permanecendo em cartaz até 31 de agosto de 2025, portanto 4 meses no Museu da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, que é parceira institucional desse projeto. Fica no bairro de Higienópolis, Rua Alagoas 903, para quem está perto ou para quem não é de São Paulo e for visitar. É um museu que tem 64 anos de idade, né? Um museu de arte brasileira, e é um museu clássico, mas com um espaço muito generoso. Então, essa mostra, Andy Warhol, começou a ser negociada há 3 anos atrás. Ela começou com uma sugestão da curadora americana de 87 obras. E ela tem 637 em exibição. Então é uma construção, né, que esse número ele é um número muito expressivo, né, quando você fala, nossa, sextuplicou, mas é porque houve uma percepção por parte do The Andy Warhol Museum, que é o maior museu dedicado a um único artista nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 32 mil museus em atividade. Esse é o maior dedicado a um único nome. Fica em Pittsburgh, a cidade onde o artista nasceu, e ele tem um acervo de 8 mil itens. Somando tudo, quadro, escultura, serigrafia, fotografia, ele fez muitas coisas de moda, né?
E a gente conseguiu essa negociação com os americanos muito em função de dizer, olha, é a forma, o jeito, é a oportunidade que os brasileiros terão de conhecer o verdadeiro artista, o grande mestre Andy Warhol, e a importância da pop art, que influenciou a publicidade, o design, a televisão, o cinema, a música, a moda, porque eles não virão a Pittsburgh. O povo brasileiro não é um povo que pode viajar para qualquer lugar do mundo, e o turista que vier aos Estados Unidos normalmente não está pensando em visitar a cidade de Pittsburgh. E isso acho que foi uma construção de confiança e que foi trazendo para eles também uma segurança maior sobre a nossa capacidade de realização, sobre o conhecimento técnico, sobre o espaço adequado, né? Numa exposição assim, você controla a umidade, temperatura, luminosidade, sensor de fumaça, sensor de presença, ela tem que manter as condições para que os trabalhos que são patrimônio da humanidade permaneçam do jeito que eles existem, né? Que eles não se danifiquem, não se deteriorem, não se estraguem e sigam sendo exibidos para as pessoas. Então, é um movimento, né? Uma exposição para a família e para qualquer idade, para qualquer classe social. A gente tem gratuidade para visitas escolares, a gente tem o ingresso mais barato a R$25, que é um preço acessível e pode ser parcelado, veja bem. Então, a intenção é que o usufruto aumente, que mais pessoas tenham a chance de vivenciar essa experiência de estar cara a cara com a Marilyn Monroe colorida, ou com a lata de sopa Campbell, ou com a banana na capa do álbum da banda Velvet Underground, ícones, que às vezes a pessoa já viu numa camiseta de alguém, viu num filme, mas ela nem sabia quem era o artista. Puxa, lá tem a história contada do começo ao fim. Paulo Bonfá, que populariza um pouco a arte, não só do Brasil, mas do mundo, né? Ano passado foi a do Dalí. Salvador Dalí. Fantástica, eu levei a família, todo mundo adorou. Eu acho que a palavra certa é democratizar o acesso. É dar chance da pessoa poder escolher, porque às vezes a pessoa nem tem essa chance. Por questão econômica, ela já fala, puxa, olha, esse show de música, R$800 um ingresso, não existe isso na minha realidade, né? E talvez uma visão um pouco mais moderna daquilo que o espaço museal deve ser, que é um espaço de acolhimento, um espaço de propagação do conhecimento, um espaço de bem-estar, um espaço de descoberta, de educação, um espaço de reflexão e de pausa. Era aquela conversa logo no início, né? Quando você está dentro do teatro durante 1h30, 2 horas, sem o telefone, tudo escuro, só atenção no palco, você está fora do seu lugar comum. Né? Quando você está visitando lá o museu, a mesma coisa. Se você vai ao cinema, se você está embarcado num livro, aquilo te transporta para um outro lugar. E dificilmente você volta do mesmo jeito, né? Alguma coisa vai ficando. E que mais Paulos Bonfás trabalhem com isso, tragam. Que mais institutos SINS, né, reconheçam aí a importância. Acho que a gente faz uma boa parceria. Eu entendo que a forma pela qual vocês funcionam, desde o conceito, do princípio, da organização a qual pertencem, da relação corporativa, do voluntariado, das metas, tudo isso metodiza e, ao mesmo tempo, humaniza algo que é um espaço que a sociedade precisa ocupar, porque o Estado não dá conta, ou porque o Estado não consegue. Então, cada um da sua forma, atuando, preenchendo esses espaços da melhor forma que puder preencher, vai contribuir para melhorar a situação de todos. Então, acho que é um ganho social que se reverte de muitas formas. Paulo, muito obrigado pela sua participação, por abrir um pouquinho a sua vida aqui, né, a sua vida profissional, um pouquinho da sua carreira. E o interessante, a gente falou sobre várias coisas aqui, né, de 91 para cá. Mas eu senti um olhinho brilhar quando você falou do Sorriso nos Céus. Não sei se é a luz aqui do estúdio. Não. E não é porque estamos conversando aqui, né? Porque se tivesse alguém aqui da equipe ou quando o projeto está acontecendo, se você parar para perguntar para o pessoal que está lá na cozinha, porque a gente leva uma cozinha, né, para poder manter as pessoas o dia todo ali. Ou se você estiver conversando com o motorista de uma das vans que estava transportando material, ou com a equipe de produção,
com um artista que desceu do palco, eles vão te dizer a mesma coisa. A gente gosta de trabalhar nesse projeto e a gente ganha muito mais do que a gente dá. Então, se sai cansado, etc, tal, tudo bem, mas aí você sai em paz. Sim. E você vê o quanto é importante. Por isso a história da continuidade, né, da manutenção, e de quanto mais pessoas estiverem envolvidas e se engajarem, mais essa bola de neve, ao contrário, né, ela vai crescer para cima, ela vai funcionar. Então é do coração mesmo. Nos vemos no céu, então? Claramente. Vamos aí para uma temporada com, acho que, bastante representatividade, bastante diversidade e com muita vontade de melhorar a vida das pessoas. Muito bem. Esse foi Paulo Bonfá, nosso convidado desse episódio do Aí Sim, conversas que inspiram e transformam. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui no YouTube, nas nossas plataformas de podcast. Foi um programa, como eu comecei ele, vou terminar também roubando a frase dele. Totalmente excelente. E olha que eu nem contei piadas, hein, pessoal? Fiquei devendo, mas na próxima eu conto. Opa, parte 2 em breve. Tchau.